San Mateo 18:20. Nosso irmão falou, queremos ver a Jesus. E essa é boa palavra. Nosso irmão também falou da mesa do Senhor. E é certo que a presença do Senhor é o que faz que seja a mesa do Senhor. Este é ponto muito importante e que quero falar um pouquinho dessa importância, porque fácil é afastar da conhecimento ou relação da presença do Senhor no nosso meio. Diz esse versículo tão conhecido, porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A base desse versículo faz 160, 70 anos, um grupo de irmãos separaram das sectas, as denominações, com o desejo de congregar-se só na base de um só corpo, ao nome de Cristo Jesus. Esse foi reconhecer a presença do Senhor no meio deles. É muito evidente que o Senhor comprovou sua presença entre eles em fazer e levantar uma obra, do qual nós, pela graça de Deus, estamos procurando continuar guardando o nome do Senhor, sua presença, tanto como a sua palavra, a obediência a ela. Muitos casos temos na Bíblia, nosso irmão leu vários, da mesa do Senhor, em sua presença que estabelece isso. Estou lembrando, por exemplo, do caso quando Moisés edificou o tabernáculo, pôs tudo em ordem, todos os móveis dentro, feitos segundo a ordem de Deus. E logo naquele dia, quando fizeram o sacrifício, o fogo do céu desceu, consumiu a ofrenda. Testemunho que Deus desceu morar lá, no tabernáculo. Sem dúvida, todo mundo sabia, Deus morava lá no meio deles. No dia de Pentecostés igual, a formação da igreja, Espírito Santo desceu. Falaram línguas. A presença se sentia de Deus no meio. Não temos isto hoje em dia. Qual foi, voltando ao Velho Testamento, esse brasas, esse fogo que foi encendido por Deus em sua presença, eles guardaram. Porque esse fogo representa o juízo de Deus que consuma a ofrenda
para que seja ofrenda suave a Deus. Só é o juízo de Deus na ofrenda perfeita que é Cristo Jesus, o que expia o pecado, o que agrada a Deus. Nenhum juízo nosso jamais vai fazer ofrenda a Deus agradável. Eles descuidaram com o tempo deste fogo. Fala a palavra que nunca deixes apagar o fogo. Eles guardaram este fogo todos esses anos. Quando se apagou esse fogo? Por descuido. No tempo do rei Saul. No capítulo de Samuel, fala que antes que se foi, não lembro as palavras em português, mas apagou o fogo de Deus, ou a luz de Deus, acho que diz. Quando Israel esqueceu da presença de Deus no meio de eles, vocês vão lembrar, foram sair pelejar contra os filisteus. E os filisteus ganharam uma batalha. Depois eles falaram, vamos levar a arca de Deus para que Ele nos salva. E eles levaram o testemunho, essa mesa, representante da presença de Deus no meio deles, a batalha, e foi capturado pelos filisteus. O fogo se apagou por descuidado, porque tinham esquecido da presença de Deus nesse arca. Existem possibilidades, irmãos, de continuar com as formas da mesa do Senhor sem reconhecer a presença do Senhor no meio de seus santos. Esse foi o que aconteceu com Israel. E este é uma coisa que temos que guardar, irmãos, com muita firmeza. Nunca esquecer a presença do Senhor no meio nosso. Cremos isso. Congregamos na base disso. E isso é que somos um só corpo. Cristo, cabeça nos céus, nós, membros aqui na terra. Pela graça de Deus, esse privilégio foi permitido, conservado para nós apreciar. Vivimos nos últimos dias. Estamos sujeitos a ataque nessas coisas. O inimigo quer roubar de nós esse privilégio. Em 1 Coríntios 10, nosso irmão leu parte deste capítulo falando da mesa do Senhor. E no versículo 18, 1 Coríntios 10, 18, vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, partícipes do altar. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é
alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes como os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui vemos o perigo que Paulo dá advertência acerca de, enquanto ao cuidado da mesa do Senhor. Usa o exemplo de uma israelita que vai fazer sua ofrenda num lugar, encontra qualquer altar no caminho, e então ele quer fazer seu sacrifício a Deus, mas esse altar não tem a presença do Senhor no meio, tem outro nome. E ele avisa que não pode fazer isso porque os demônios estão tras isto. Esse mesmo ponto é importante. O que santifica o altar é a presença da pessoa lá. A presença do Senhor é o principal. É necessário, irmãos, hoje em dia. Essa semana eu escutei de certos irmãos que, vendo outros irmãos que são membros do corpo de Cristo em outras igrejas, olham para eles e falam, eles são membros do corpo de Cristo, não podemos receber a eles também, tal como são, porque estamos congregados na base de um só corpo e devemos manifestar essa unidade com eles. E se nós não recebemos a eles, irmãos, não estamos guardando essa unidade que existe um só corpo. E então, abre as portas para receber muitos irmãos sem ver de onde tal irmão vem. Esse parece no princípio boa coisa, mas o ponto importante notar, irmãos, é isto. Não estamos congregados só como membros do corpo de Cristo para manifestar esse testemunho ao mundo. Este é esquecer da cabeça do corpo de Cristo, que é Cristo, o principal. Não estamos só congregados sobre a base de que somos um só corpo. Estamos congregados ao nome do Senhor Jesus. Em base de isso, então, inverta a ordem. Se colocamos o principal como o corpo de Cristo, esquecendo que Cristo é cabeça do corpo, estamos actuando num sentido independente de nossa cabeça, Cristo. Esse ponto é importante, irmãos. Temos que guardar a presença do Senhor e a santidade digno de seu nome lá. Nossa mesa não é só questão que seja mesa aberta ou mesa fechada, como muito ouvimos. Não é, esse não é
não é a comparação correta. A comparação correta é mesa guardada ou mesa aberta. Uma mesa guardada é reconhecer a dignidade de Cristo em quanto quem é recebido lá, em sua presença. Então, o inimigo está atacando a nós nestas coisas. O segredo é reconhecer a presença de Cristo no meio nosso. Sempre primeiro isso. Logo, a base de estar congregados como membros do corpo de Cristo, isso sim, e devemos sempre guardar isso também, mas não é o ato de receber todo membro de Cristo em todo o mundo que apresenta a nós, esse não é o que faz consistir essa mesa do Senhor. Essa será a mesa de grande comunhão de todo mundo, ou todo membro do corpo, sem considerar sua condição espiritual ou moral. Mas bem, colocamos Cristo como cabeça. Sua presença em no meio. Lembrando disso, então, tudo vai sair certo.